Boa tarde, meus alunos do Colégio Estadual da Polícia Militar do Estado de Goiás. Eli da Silva Braz, quarta videoaula, retomada, nivelamento. Primeiro, ABC, matemática algébrica e matemática aplicada. Voltei. Afinal de contas, nós tivemos uma bela aula sexta-feira, gostei da participação do pessoal. Quero mais é que vocês participem. Pós-provas, teremos as aulas nos nossos horários certinho, aula das turmas, conforme determinado. Que vocês não receberam, devem dar para receber os horários. E vamos nós. Sabem que eu sou o professor João Carlos. Hoje é dia 24/8, quarta videoaula retomada. Função polinomial primeiro e segundo grau. Pessoal, eu peguei essa questão aqui, que eu achei ela muito interessante e fácil de você entender. Usando as nossas funções, essa aqui é uma função do primeiro grau, tá? Vejam que eu não estou pedindo nada demais nessas minhas questões. Claro, a função polinomial do segundo grau ela é um pouquinho mais minuciosa, ela tem um pouquinho mais de detalhes. Até porque você tem aquela variação de mínimo, de máximo, não é isso? Onde você tem que usar menos b sobre 2a para achar o mínimo, ou você tem que usar menos delta sobre 4a para achar o máximo. No nosso caso da função polinomial do primeiro grau, é mais simples. Essa questão aqui parece que está assim, mas está tranquilo da gente entender. Eu só vou dar uma lida rápida no enunciado para vocês entenderem. Às 8 horas de um certo dia, um tanque, cuja capacidade é de 2.000 litros, estava cheio de água, ou seja, um reservatório para uma capacidade de 2.000 litros, estava totalmente cheio. Entretanto, um furo na base deste tanque fez com que a água por ele escoasse, ou seja, pelo buraquinho lá. Há uma vazão constante, ou seja, o volume que estava vazando era constante. Vamos dizer, estava vazando 1 litro, daqui a 1 minuto estava vazando 2. Não, ela tinha uma vazão constante, uma vazão igual. Sabe-se que às 14 horas desse mesmo dia, o tanque estava com apenas 1.760 litros. Veja, às 14 horas desse mesmo dia, levando em consideração que foi verificado que às 8 horas da manhã ele tinha 2.000 litros, não é isso? Isso é só para a gente retomar. E que às 14 horas foi constatado que ele só tinha 1.460 litros. Determine após quanto tempo o tanque vai atingir a metade da sua capacidade total. Claro que com esse vazamento de água, né? Esse vazamento constante. Veja bem, 8 horas da manhã tinha 2.000 litros. Então, 8 horas da manhã ele tinha 2.000 litros. Às 14 horas foi comprovado que ele tinha apenas 1.760 litros. Ou seja, houve uma vazão de água, furou, não sei porquê. Às vezes acontece, a minha caixa d'água aqui em cima, eles colocaram ela direto no chão, sem um apoio, com o peso da água, a pedra que fica solta, espalhada em cima, furou. Então, um dia eu descobri que caiu água na minha careca aqui. Aí vamos ver, 8 horas da manhã, 2.000 litros. De 8 para as 14, quantas horas daria? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 horas. Então, em 6 horas, houve uma perda de volume. De quanto? Quanto perdeu em 6 horas? 240 litros. Que dizem que 240 mais 1.760 dá 2.000 litros. Em 6 horas, perdeu 240 litros.
que eu dividi 240 litros por 6 horas, corresponde a 40 litros por hora, porque ele falou que era constante. Aqui prova sua constância. Quanto tempo chegou a metade dessa capacidade? Peguei a nossa fórmula básica, a fórmula da minha função. F de x é igual a ax mais b. Recapitulamos essa daí. Porém, veja que eu coloquei aqui um detalhe. Metade, 1000 litros. Então, a metade de 2000 é 1000. Para determinar a metade da capacidade, eu fiz f de x igual a 1000 litros, porque ele falou em metade. Quanto tempo vai chegar a metade? 1000, porque 2000, a metade é 1000. F de x é igual a 1000 litros. Muito fácil. Se eu já determinei que a minha função, eu vou ter f de x igual a 1000, já substituí aqui, ó. F de x é igual a 1000. Igual. 2x mais b. Veja, aluno. 2000 e a aluna. 2000 eu coloquei aqui, ó, só puxei para cá. Por que eu usei 2000? Porque 2000 é a capacidade máxima e era que tinha às 8 horas da manhã. Então tá aqui, 2000. Por que aqui eu coloquei menos 40? Porque aqui ele é positivo, AX. E aqui eu coloquei menos 40. Por quê? Porque eu coloquei menos. Porque está havendo uma perda. Se há uma perda, então vai ser negativo. Por isso, essa parte aqui de negatividade. E coloquei 40x. Ah, professor, mas por que você não colocou menos 40 aqui na frente para ficar tudo certinho? Pode, aluno, não tem problema não, tá? Não tem problema não. É tranquilo. Então, o que nós vamos fazer? 1000 estava positivo, passou o quê? Negativo. Variável para um lado e não variável para o outro. A igualdade permaneceu e o menos 40x está aqui. De novo, para a gente entender. A minha função de x é 1000, que é a metade da minha capacidade. E ele queria saber o tempo gasto para chegar na metade. Já descobri que perdeu 240 litros em 6 horas. Como a vazão era constante, eu peguei para facilitar 240 dividido por 6, deu 40. Como ele perdeu, eu tenho a sua negatividade aqui. Ficou negativo aqui e ficou negativo aqui, porque 1000 menos 2000 dá menos 1000. Multipliquei por menos 1, ok? Já coloquei na sequência para facilitar a nossa vida, para o aluno entender melhor, né? Então, menos com menos, mais. Menos com menos, mais. Ah, professor, mas aí o senhor embolou meio campo, então tá bom, então vamos fazer assim, para ficar feliz para você. Senão vai falar que não entendeu? Não tem problema não. Aqui, ó. Ó. Menos com menos, mais. Menos com menos, mais. Pronto. Certinho? Ficou fácil agora, né? Entendeu isso aí que eu fiz? Pronto. Agora o que eu faço? Esse cara estava multiplicando. O que eu vou fazer? Vou passar ele dividindo. Então, x é igual a 1000 sobre 40. Logo, 1000 dividido por 40 dá 25. 25 horas. Então, quanto tempo, com a minha vazão constante, né, ele vai levar para atingir a metade da capacidade dele? 25 horas. Então, para ele chegar à capacidade do tanque, pela sua metade, ele vai levar 25 horas. Muito fácil. Só você raciocinar. Ele perdeu, em 6 horas, ele perdeu 240 litros. Então vai sobrar quanto ainda? 1.760 litros. Para que ele chegue à metade, então, eu vou levar ainda 25 horas com essa vazão constante. A cada 1 hora ele vai estar perdendo 40 litros. Certinho? Ficamos compreendidos? Ficamos? Então
Então tá bom. Vou deixar vocês, enquanto eu vou fazer uma outra, que eu também achei muito boa e simples de compreensão por parte dos meus alunos e as minhas alunas. Já fizemos uma questão muito semelhante a essa também, mas essa aqui eu vou fazer de novo para vocês captarem bem a minha mensagem. Espera aí que eu vou pegar um negócio aqui. Calma. 2 tempos. Bom, pessoal, vejam bem essa questão aí, que é uma questão muito boa e simples de nós entendermos. Aqui eu tenho 2 DJs, o Carlos e o Flávio. Eu tenho 2 funções, para cada um deles eu tenho uma função, certo? Vamos dar uma lida rapidinho no enunciado para você entender. Carlos trabalha como DJ e cobra uma taxa fixa. Eu fiz uma questão muito próxima dessa daí, que era aquela dos passageiros do transporte turístico. É uma taxa fixa de R$100, mais R$100, mais 20. Esse 20 é por hora, para animar uma festa. Flávio, na mesma função do Carlos, eles trabalham na mesma função, cobra uma taxa fixa de R$55, mais R$35 a hora. Veja, um cobra R$100 mais R$20 a hora, o outro cobra R$55 mais R$35 a hora. Calcule o tempo máximo de duração de uma festa para que a contratação de Flávio não fique mais caro que a de Carlos. Então eu quero saber qual é a diferença de horas para que a do Flávio não fique mais caro do que a do Carlos. Então, pela sequência, eu peguei aqui Carlos e Flávio. Flávio veio primeiro aqui, porque ele fala assim, ó, finalzinho, só para você entender a questão. Daniel, a própria enunciado fala, calcule o tempo máximo de duração de uma festa para que a contratação do Daniel ou do Flávio não fique mais caro. Então, no próprio enunciado, ele já fez que o Flávio vem primeiro também, porque na teoria tem que ser mais barato, né? Então, Flávio, 55 mais 35, menor ou igual a 100, que é a do Carlos, mais 20x. Gente, caímos aqui numa situação muito fácil, não é isso? Simples de fazer. Variável para um lado e não variável para o outro. 35 menos 20x menor ou igual a 100 menos 55. Nunca, aluno, nunca deixe de observar os sinais. É muito importante, é de suma importância você manter os sinais certos. Porque um sinal errado te dá uma questão totalmente errada. E uma leitura mal feita, mal interpretada, você também vai errar a tua questão. Então, quando você vai fazer uma avaliação, seja de um concurso, de um vestibular, leia atentamente, preste bem atenção. Então ficou 35 menos 20 deu 15x. 100 menos 55 dá 45. Estava multiplicando, passou o quê? Dividindo. X é menor ou igual do que? 45 dividido por 5, 3. Logo, qual é a duração máxima para que a do Flávio não fique mais cara do que a do Carlos? Para que não fique mais barata do que a do Carlos. Então, qual é a duração máxima para que a do Flávio não fique mais o quê? Mais o quê? Cara do que a do amigo dele. 3 horas de duração do Flávio. Pronto. Creio eu que essa parte aqui ficou bem fundamentada, bem explicada.
Gostaria de relembrá-los que dia 27 agora é a nossa prova, mas eu ainda vou tentar hoje colocar mais um vídeo e amanhã também, ok? Não deixa eu interferir nas outras avaliações, mas eu quero nota máxima nas minhas provas. Tchau, pessoal. Fui, obrigado. Turminhas boas.